O anime já começa com esse velho treinando e dizendo que desde criança gosta de um personagem chamado Kamen Rider. Então vai para o passado, onde ele é 23 anos mais novo. Isso é louco, o cara começa bem, com essa mina se declarando pra ele e falando que quer namorar com ele. E ele aceita, porém ela pede desculpas e aparece um bando de pessoas e isso era apenas uma zoeira que fizeram com ele. Então ele vaza dali e vai para um lugar para refletir, mas aquela mina do trote chega nele e pede desculpa por aquilo, mas ele diz que tá suave. Então eles se sentam ali, perto do Ryu, pra conversar, mas daí chega esses mano de branco enchendo o saco dela, e nosso prota já manda largar o braço dela. O loirinho já fica puto e tenta dar um soco no nosso prota, mas ele pega o soco com a mão dele e mete um porradão na cara dele. E esses dois manos partem pra cima pra dar uma bicuda, mas ele para com facilidade e acerta os dois de volta também com uma bicuda. Então ele pega e vai embora. E bom, o nome do nosso prota é Toshima. Cortando para um novo dia, esses caras foram até na escola para encher o saco dele. Eles pegam a mina de refém e dessa vez veio a gangue toda mandando ele descer ali. Então ele desce e dá um sermão nos caras e geral parte pra cima dele. E pelo visto, ele tá levando uma surra feia. E olha o estado do bicho. Mas quando esse lourinho fala que vai levar a mina pra casa dele, a mina pede ajuda pro nosso prota, que levanta a pistola e pelo visto agora vai lutar sério. Ele começa a fazer como se fosse uma preparação pro estilo de luta dele, mas geral começa a rir dele. Porém ele acerta o líder deles com uma porrada, mandando o cara pra longe. Depois disso só corta pra cena de geral derrotado e só o Toshima de pé. E quando a mina pede quem ele é, ele diz que é o Kamen Rider, aquele herói que ele gostava desde a infância. Ele diz que tá tudo bem agora, e a mina simplesmente sai correndo dele. Cê é louco, o cara enfrentou uma gangue inteira por ela, e a mina faz isso. E bom, o cara ficou bem abalado por tudo aquilo. Agora voltando para o presente, nosso prota tá treinando numa árvore e do nada um urso aparece pra atacar ele. E o cara começa a lutar de igual pra igual com um urso e coloca ele pra correr. Então descobrimos que o cara tá velho, porque ele já tem 40 anos. Cortando para ele em casa, ele tá mexendo no celular quando se depara com uma notícia que ladrões estão roubando uma loja vestidos de Shockers, que seriam vilões do Kamen Rider quando ele passava na TV. Mas ele acredita que aquilo só foi pessoas se disfarçando e não tem nada a ver com os Shockers. Pelo visto, esses crimes estão cada vez mais frequentes. Nosso prota tá no festival da cidade aproveitando sua comida e pá. E mano, descobrimos que quem tá por trás das Shockers é um membro da Yakuza. Sim, da máfia japonesa. E esses bichos já chegam chutando a baraquinha de comida e quebrando tudo. Enquanto isso, nosso prota vai lá na baraca de máscaras, compra uma do Kamen Rider e coloca ela no rosto. E ele fica com sentimentos muito sentimentais dentro dele e manda os membros da Shockers parar e parte pra cima deles deitando um por um. Ele percebe que tá todo mundo olhando pra ele, então ele sai correndo, assim acabando o primeiro episódio, minha tropa. E o EP2 começa com essa professora recitando um poema, e esse mano aí tá todo apaixonado nela, o bicho chega a ficar vermelho. Ela pede para ele ler uma parte do poema e o cara acaba deixando escapar que gosta dela, entre aspas, mas todo mundo só ri e ninguém dá muita bola. Voltando para a casa dele, ele se pergunta o que ela deve estar fazendo agora no tempo livre dela. E mano, a mina tá simplesmente mandando um treinão. Pelo visto ela tá puta porque nosso prota apareceu como Kamen Rider usando só uma máscara. E é nos mostrado um pouco do passado dela também, onde ela também olhava bastante Kamen Rider e pelo visto ela se espelha bastante em uma aliada dele, que seria chamada de Humana Electro Onda Tackle, alguma coisa assim. Porém, quando ela tava treinando o arremesso dela com uma pelúcia, ela acaba derrubando os vídeos cassetes e aparece um EP que ela nunca viu, que seria o EP30. Quando ela vai olhar, ela fica traumatizada, pois sua personagem favorita vai de Vasco nesse EP. E quando o pai dela chega em casa, olha a poça de água que a mina fez de tanto chorar. Ele coloca ela num lugar mais confortável e ela pede porque a Tackle foi de arrasta. E ela fala que foi porque ela usou um poder muito forte, onde levava o inimigo de arrasta, mas ela ia junto. E ela fez isso para ajudar um aliado. Então ele fala que se inspirou nessa heroína. Pro nome dela. E o nome dessa menina, ou da professora, é Yuriko Misaki. Cortando para outro dia, o pai dela fez uma fantasia braba para ela, dizendo que agora ela é a nova Tackle. E ela leva isso até os dias atuais, onde ela tem 24 anos. E ela acaba se distraindo e fazendo um poema todo errado no quadro. Cortando pra esses manos da Shocker, dessa vez o membro da Yakuza vai participar do roubo. E mano, não é que aquele aluno foi se declarar pra professora mesmo? Enquanto ele tava se declarando, os caras da Shocker meteram um roubo no mercadinho. E quando o guarda chega perto deles, ele leva uma surra. E a professora fica em choque com tudo aquilo, porque não sabe se foca a atenção no assalto ou no moleque se declarando pra ela. E os bichos da Shocker saem correndo, mas a professora finalmente se decide e vai atrás deles. O molequinho também. Porém, quando eles vão fazer outro assalto, olha quem eles encontram. E mano, os caras nem sabiam
ideia quem ele era até ele colocar a máscara. E toda vez que ele coloca a máscara do Ryder, o cara começa a chorar muito. Então a professora chega no lugar e começa a se vestir de taco no meio de geral. Ela pede se o molequinho segura a bolsa dela e, mano, ao invés dela chegar dando um golpe no Shockers, ela mete um socão na cara do Ryder. E ela já chega deitando o primeiro e jogando ele em cima do resto e vai embora. E nosso prota fica caído no chão pedindo quem que era aquela. No outro dia, ela vai ver os noticiários e vê que ela também sai no jornal dizendo que acabou com os Shockers. E olha para esse membro da Yakuza usando uma máscara de monstro da Shocker, falando para eles agirem e roubarem mais um. Esse cara é fora, na moral. Eles vão lá roubar mais um mercadinho e, bom, esse mano tava fazendo uma live comprando comida, mas agora com a Shocker invadindo, ele tá fazendo live deles. E olha esses dois correndo pra impedir o roubo, um do lado do outro. Porém, chega esse cliente falando que eles estão incomodando muito e, mano, o cara tem a roupa idêntica da Shocker mesmo, cê é louco. E esse anime tá ficando muito bom. Será que esse cara realmente é da Shocker? Mas assim acaba o EP2. E o EP3 começa com esses dois chegando no lugar e o nosso prota já se veste como Ryder. E a professora manda ele fazer o favor, porque ele só usa uma máscara e ela usa a roupa completa da Taco. Então o nosso prota pede se ela não tem vergonha. E ela diz que não. E ela pede se ele também não tem vergonha. E ele também diz que não. Só que nesse momento os membros da Shocker são jogados para fora do mercadinho. E o mano da live fala que isso tá ficando muito bom e pá. Porém alguém dá um sumiço nele também, pelo visto. E o membro da Yakuza pede se aquele cara é da Shocker de verdade. E ele diz que sim. Ele começa a falar que sempre gostou da Shocker desde criança e por isso virou um membro da Yakuza, mas o cara simplesmente toma um socaço no queixo do membro da Shocker e depois dá uma bica nele que ele vai parar no teto, mano. E olha nosso prota de novo chorando por usar a máscara do Ryder. Nosso prota vai pra cima dele com tudo, mas o membro da Shocker não deixa isso barato e revida com um socão. Agora a Taco vai pra cima dele e, se é louca, ela tá dando um pau no membro da Shocker. Quando ela usa seu arremesso, nosso prota aproveita pra combar, já chegando dando uma bica no cara e deixa o cara desmaiado. Então as luzes se quebram e do nada aparece o Sanji de One Piece, mano. E do nada ele mostra essa boquinha sedutora aí e lança uma coisa no membro da Shocker que faz ele virar essa gosma. E ele simplesmente sai andando depois de tudo isso. E esses dois vão para um restaurante para se conhecer melhor. Então eles falam que aquele cara só pode ser um monstro da Shocker. Enquanto eles estão falando sobre a Shocker, esse garçom chega. E na verdade ele é um gerente, tropa. E ele pede se eles encontraram com a Shocker real. E os dois pedem quem que ele é. Ele se chama Mitsuba Shimamura. Mano, que nome difícil. E ele diz que é igual a eles. E que a Shocker é real e que ela existe. Então nosso prota pede para ele contar a história. Pois ele diz que tem uma história sobre a Shocker. Então o nosso prota pede para ele contar a história. E ele fala que ela é bem longa porque vai da infância dele até os dias atuais. E que seriam mais ou menos 3 horas de conversa. E lá vamos nós. E tudo começou quando ele tinha apenas 6 anos. Depois da escola ele passava sempre na frente de uma casa que era cheia de plantações. Só que em um dia apareceu esse mano pedindo se eles queriam comer tomates. E eles aceitam. E eles gostam de tomates. E ele mandou eles voltarem nos outros dias também. E assim eles foram indo comendo todos os dias e indo na casa dele. Até que um certo dia aparece esses dois manos falando pra ele limpar a casa. E se ele não limpasse eles queimariam tudo. Mas o dono não ligou muito e mandou eles comerem à vontade. Mas eles dizem que não querem comida, só que ele limpe a casa. Mas ele oferece um caqui para o cara e eles comem felizes da vida. E bom, a professora pediu quando a Shocker vai aparecer, porque até agora nada. Mas voltando para a história, quando esses dois terminam de comer os caqui, o dono da casa pedem pra eles apenas irem embora. Mas esse carequinha só mete um soco na cara do dono da casa do nada. E ele fala que já que não pode mais morar ali, ele irá queimar a casa com esses dois juntos. E na real, esse cara também era um cara da Shocker esse tempo todo. E ele mete um pau nos dois. E não é que o cara começa a queimar a casa mesmo, mano. Então o Mitsuba fala que dali em diante começou a busca dele pela Shocker. Porém essa mulher, que também é uma garçonete, fala que não é legal ele ficar sentado na mesa com os clientes. Então ele volta ao trampo. Então nosso prota pede se a professora pode conversar mais com ele para eles se conhecerem melhor, hein? Sei não, hein, tropa. Mas ela fala que precisa ir embora. Então ele pede o WhatsApp dela para trocar informações sobre a Shocker. Informações, né? Tô sabendo. Cortando para um novo dia, esse moleque não para de pensar nela. E bom, quando ele está andando pelos corredores, ele percebe que a professora está ali depois dessa porta. E que está com uma aluna. E bom, adivinha, essa aluna também diz que gosta da professora. Mas mano, se liga no plot twist. Essa aluna na real é aquela mina do restaurante que a professora foi ontem. E bom, ela está ali porque ela tá namorando aquele gerente, aquele que sentou com eles.
e ela pede o que a professora é dele. E a professora diz que não é nada, mas a mina tá com tantos ciúmes que fala que vai mandar a professora de arrasta, e a professora fala que vai embora dali apenas, e que isso é uma bobagem. Porém aquela mina diz que também é da Shockers. Pô, esse plot twist tá ficando insano. Assim se transformando. E bom, o EP3 acaba por aqui, minha gente. Esse anime tá ficando cada vez melhor, na moral. Que anime bom, tropa. Deixa o like aí, por favor. A professora já tá vestida de Taiko e já tá pronta pra porrada. Ela começa a zoar a professora falando que ela acha que pode vencer ela só por causa dessa roupinha, mas bem na hora ela toma um socaço na cara e a mina cai no chão. A professora manda o molequinho ir embora dali e a Arlequina parte pra cima da Tackle e começa uma luta insana entre as duas, mas a professora usa seu arremesso e deita ela. Então ela manda uma mensagem pro nosso prota falando que precisa da ajuda dele. Ela pediu ajuda pois chamaram o gerente do restaurante para mostrar que a namorada dele fazia parte da Shocker e que de ser inimigos. Ele diz que vai contar o resto da história. Durante as férias de verão, eles estavam passando as férias na casa dos seus avós. Quando do nada chega esse loiro aí e fala que ele veio assaltar a casa e mete uma bica no avô dele e manda essa mulher amarrar o avô deles. Porém, eles não têm a corda e ele manda ela procurar. Mais foda ainda, o cara se transforma em membro da Shocker. Porém, o moleque continua dando porrada nele. Porém, uma surra. E bom, eles amaram os três, então os ladrões começam a comer a comida e bater um papo. Até que essa velha, parecendo uma geladeira Electrolux, porque olha o tamanho dela, chega pedindo quem são eles. O molequinho fala que eles são ladrões, e a velha acerta com essa enxada no cara e vai puxando ele pra saída. Porém ele se transforma em Shocker novamente. E bom, quando o avô e os molequinhos vão lá pra fora ver o que tá acontecendo, os dois ladrões estão caídos no chão e a velha tá nas garras desse mano aí, que é outro gigante. Porque se a vovó ficou pequena perto desse cara, imagina a altura dele. E o velho vai desesperado pra cima tentar salvar sua mulher, mas só leva uma desse monstro que depois sai voando. E bom, essa é a história do nosso gerente, que irei chamar de nosso loirinho. E esse mano que apareceu agora é o irmão dele, Ichio é o nome dele. E o cara é bem maluco, porque quando ele chega, nosso prota diz que já lutou contra Shockers, e o cara fica maluco. Nosso prota então se veste de Rider e o Ichio faz uma pergunta o quanto estranha. A pergunta dele é quem é o Kamen Rider mais forte. E antes que nosso prota pudesse responder, ele diz que é o V3, é o mais forte. Porém o Toshima diz que o primeiro Rider é mais forte e que seria uma batalha digna entre os dois se eles lutassem para decidir quem é mais forte. E já que o Ichio ser Rider V3, o nosso prota seria o primeiro Rider. Então eles começam uma luta, porém o Ichio só usa um golpe para deitar nosso prota. Então a professora fala que quer um x1 contra ele também, mas o Toshima manda ela ficar fora disso e que essa luta é só dos dois. Porém o V3 acaba se distraindo com a professora colocando sua roupa normal e toma um socão na cara do nosso prota. E começa uma luta frenética de novo entre os dois, minha tropa. O tio usa seu chute mais forte, mas nosso prota consegue defender, o que deixa ele surpreso. Mas enquanto esses dois estão lutando, a membro da Shocker acorda. E o tio não perde tempo e vai pra cima. Porém o loirinho defende ela e ele diz que mesmo que ela possa ser da Shocker, ainda é sua namorada, o que deixa ela muito feliz e rola até uma ceninha bonita entre os dois. Mas ela diz que agora que ele sabe a verdade, não podem mais continuar juntos. Então ela usa um sinal para os membros da Shocker e do nada aparece um monte deles. O EP5 começa com a mina falando que ama nosso loirinho, mas não podia continuar. Então os membros da Shocker partem para cima, porém nossos heróis já estão prontos para o combate e estão dando uma surra nos caras. E a mina pede que aqueles caras realmente são humanos. Então eles derrotam todos os membros e a mina já fica em choque com a força deles. Porém o V3 fala que ainda faltava deitar ela na porrada. Porém nosso loirinho pede para dar um tempo para conversar com ela, mas o Ichio fala que quer a resposta agora e pede se ele pretende se casar com ela. E o bicho fica todo nervoso com isso. Porém o Ichio não espera e dá um socaço nele, mandando ele escolher logo. Mas do nada brota esse maninho aí pedindo como que todos os membros da Shocker foram derrotados. E pra quem não lembra, isso aí é o Sanji de One Piece de um ZP passado. Mas o V3 não se importa e já manda um socaço nele. Então o Sanji mostra sua boquinha sedutora e começa a tretar com o Ichio. O loirinho fala que irá proteger a sua mulher, pois ela tá cagada de medo porque ele é o chefe e o cara mais forte. Enquanto isso, esses três vão enfrentar o boquinha sedutor aí. Então eles partem pra cima dele e todos dão seus melhores golpes. Porém nenhum deles faz efeito no cara e ele tá deitando geral com facilidade, até que o V3 consegue acertar uns tapas na cara dele e a máscara dele cai. E olha como o Sanji de One Piece é lindo. E ele fala que agora vai começar a lutar sério. E mano, um soco desse cara fudeu todo o chão. Ele vai pra cima do V3 e quando ele acha que vai ir de arrasta, uma corda puxa o cara e paralisa ele. E olha bem quem é a lenda que fez isso. E esse que ele está fantasiado seria o Rider V4 ou Rider Man. Ele fala que não teriam nenhuma chance com o Homem-Aranha aí e que seria melhor geral recuar por agora. E bom, agora voltando para o passado, o loirinho conta o porquê que ele se tornou o Rider Man.
pois os dois, o irmão dele e ele, se identificaram muito com o V3. Porém, o Ishio sempre queria ser o V3, mas nosso loirinho também queria ser. Então o Ishio diz que se ele vencer um duelo entre os dois, ele poderá ser o V3. Porém, ele nunca ganhou esse duelo, então seu irmão o nomeou de Rider Man, ou seja, V4. E o melhor é que o Ishio quebrou o braço do nosso loirinho, porque o Rider Man também perdeu o braço numa luta, e usa tipo um gancho com uma corda. Foda que ele fez isso só pro cosplay ficar mais real. Voltando para o presente, a Arlequina pede se ele não se importa de ser o Rider Man ao invés do V3. Ele diz que no começo até se importava, mas no final se identificou melhor com o Rider Man. Mas bom, quando eles estão fugindo, o Homem-Aranha diz por poder de telecinese para ela matar geral, e pelo visto ele tem controle de mente, porque ela fica com uns olhos esquisitos e parte pra cima do loirinho, deitando ele na porrada. Quando geral pensa em ajudar, nosso loirinho diz que isso é apenas entre os dois, e pede para que ninguém se meta. Então ele fala que a ama e mais umas palavras bonitas, e ainda fala que ela mesmo sendo da Shocker quer se casar com ela. E acho que isso meio que quebra o controle de mente do maninho, porque ela abraça ele chorando e fala que também ama ele, pá, que cena fofa. Mas o cara fica puto com tudo aquilo e consegue se desamarrar, e agora ele tá formando uma aura antes de se transformar numa aranha completa. Mano, o que será que vai acontecer nos próximos episódios? Porque agora os caras se ferraram. Deixe seu like, se inscreva no canal, porque esse EP vai acabando por aqui, minha tropa. Se vocês querem continuação, eu quero que vocês deixem o like, pra ver se vocês gostaram desse anime e ver se vale a pena trazer continuação. Muito obrigado por ter assistido até o final, um abraço e tchau!